Bom, pessoal, bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Nós já tivemos uma primeira aula com vocês, onde nós discutimos meio ambiente, não foi isso? Muito bem. E eu quero parabenizar vocês e aqui a direção do Alcance por essa campanha aí para evitar o copo plástico, não é? Vocês estão vendo aí quantos animais marinhos estão morrendo, tartarugas marinhas, com copo, com canudo plástico. Então, é muito bacana essa campanha de vocês, cada um trazer sua garrafinha. Por sinal, vou pedir minha garrafinha aqui para eu tomar uma aguazinha durante a aula, viu? Muito bem. A nossa aula de hoje será uma aula muito interessante, porque ela vai abranger aspectos de geografia, de história, de economia, não é? Portanto, típico assunto que normalmente cai no Enem, juntando assuntos, não é? De vários temas, de várias disciplinas, ok? Então, vou fazer uma análise com vocês aqui sobre a atual situação econômica, social e política brasileira. E aí eu vou fazer alguns questionamentos. Vou fazer perguntas para vocês, vocês vão me respondendo e a gente vai raciocinando, não é, juntos para poder entender por que o Brasil está do jeito que está, ok? É esse um pouco o objetivo do nosso debate. Na verdade, vocês vão ter essa aula da plataforma, ok? Eu creio que já na próxima semana eu preparei um texto que é um resumo, uma grande síntese da história do Brasil, com vários indicadores. É muito legal essa aula, porque é talvez aí tenha umas 6, 7 páginas, mas que é um resumão da história do Brasil. E aí, com certeza, vocês lendo, vão ter uma noção muito melhor da realidade social, política e econômica do nosso país. Muito bem. Então, eu estou chamando aqui essa aula Brasil século XXI, mas nós vamos ter vários elementos aí para poder entender por que ele está assim hoje. Bom, eu vou começar esse debate colocando a seguinte situação. Por que o Brasil encontra-se com os problemas sociais, econômicos e políticos que nós estamos vivendo? Primeiro item, o primeiro elemento que eu quero colocar aqui na discussão é o seguinte. O Brasil é um país pobre ou rico? É rico. Vamos parar com esse negócio de dizer que o Brasil é pobre. Acaba com esse complexo de pobreza. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país rico. Presta atenção. São quantos países existentes no mundo? 195 países são organizados como estados, ou seja, são países que têm um governo soberano, que têm soberania, governos próprios. Então, são 195 países existentes. Muito bem. O Brasil é um país rico. Por que é rico? Porque dos 195 países, ele se classifica em que lugar? No PIB. O que é PIB? Produto Interno Bruto. PIB é a soma de tudo que é produzido, comercializado, são feitos serviços, toda a renda nacional durante um ano é o que a gente chama PIB, que é produzido dentro do país. Produto Interno Bruto. Muito bem. Dos 195 países, nós nos classificamos em que lugar? O 8º. O Brasil tem o 8º PIB do mundo. Já chegou até o 6º. Recentemente, alguns anos atrás, aí a nossa economia começou a cair e hoje nós estamos em 8º. Ok, é verdade. O Brasil é um país rico. Mas eu pergunto, ele é desenvolvido? Não. Uma coisa é ser rico. Uma coisa é ser crescido economicamente. Nós somos, mas nós não somos desenvolvidos. Por quê? Desenvolvimento é, em primeiro lugar, riqueza. Tem que ter um grande PIB para o país ser desenvolvido. O Brasil tem. Para o país ser desenvolvido, ele tem que ser industrializado.
nós vamos ver daqui a pouco que o Brasil é industrializado. Mas por que não é desenvolvido? Porque para um país ser desenvolvido, ele tem que ter tecnologia suficiente e a renda tem que ser bem distribuída. A maioria do povo tem que viver bem para um país ser desenvolvido. Está claro? Então, o Brasil é crescido economicamente? Sim ou não? Sim. Tem um grande PIB? Sim. Mas é desenvolvido? Não. Porque nós ainda temos dependência tecnológica, nós não temos tecnologia suficiente ainda, apesar de termos avançado em várias áreas, mas a nossa tecnologia é insuficiente. Nós importamos muita tecnologia de países desenvolvidos e a nossa renda é extremamente mal distribuída. Quer ver? Vou dar 2 indicadores aqui importantes. Vocês já ouviram falar de IDH? Isso. Quer dizer o quê, hein? Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice é muito interessante para a gente avaliar o grau de desenvolvimento de um país. Por quê? Porque o IDH, ele avalia 3 indicadores. Ele avalia como está a educação no país, a quantidade de matrículas, anos de estudo da população. Ele avalia a saúde, e qual é o indicador que ele pega? A expectativa de vida. O Brasil melhorou muito na expectativa de vida. A média de vida hoje do brasileiro é 75 anos, melhorou muito. Claro que os países desenvolvidos, a expectativa de vida é mais de 80, mas o Brasil cresceu muito. Cresceu muito na educação, melhorou muito a educação, apesar de ainda nós precisarmos avançar muito. Mas quando a gente vai para a renda per capita, o que é que nós vamos encontrar? O que é renda per capita? É o PIB, é a renda total do país do ano, dividido pela população. Aí eu vou ter a renda média de cada habitante do país. Quer dizer, o Brasil, ele tem uma renda per capita média, nem é alta, nem é baixa. Tá certo? A renda per capita do Brasil hoje está em torno aí de 12 mil dólares, não é? 11, 12 mil dólares anuais. Não é? Aí você vai multiplicar pelo dólar, você vai ter aí menos de 40 mil reais de renda per capita por habitante ano no país. Então, em comparação com os outros países, nós somos considerados uma renda per capita média. Presta atenção. O IDH, ele é dado de 0 a 1. Quanto maior o número, melhor será o IDH. Quanto mais baixo, mais perto de 0 o número, menor será o IDH. Está claro? Considera-se um IDH bom acima de 0,7. Como é que está o Brasil? 0,78. Nós melhoramos muito. Já temos o IDH bom. Mas considera-se o IDH ótimo acima de 0,8. É o que acontece com os países desenvolvidos. Então, nós ainda estamos aí caminhando para ter o IDH ótimo. Não temos ainda. O nosso IDH é considerado bom. Por que é bom? É porque a renda per capita é alta? Não. É porque nós melhoramos muito nos indicadores de saúde e educação. Está claro isso? Muito bem. Agora, um outro indicador muito interessante é o chamado índice de Gini. Esse Gini era um pesquisador que ele pesquisou muito sobre a concentração de renda, a má distribuição de renda nos países. Então, ele criou um indicador chamado índice de Gini. O que é isso? A gente observa qual é a renda dos 10% mais ricos do país. E qual é a renda dos 40% mais pobres do país. O índice de Gini funciona ao contrário do IDH. No IDH, eu tenho de 0 a 1. No IDH, quanto mais perto de 0, o IDH será pior. Quanto mais perto de 1, o IDH será melhor. No índice de Gini é o contrário. O índice de Gini é o seguinte: se o índice for 1,
significa dizer que toda a riqueza do país estará concentrada nas mãos de uma pessoa. Então, isso não existe na prática. Então, quanto mais perto de um, mais concentrada é a renda. Quanto mais perto de zero, melhor a distribuição de renda. Entenderam? Então, ele pega os indicadores, analisa os 10% mais ricos, os 40% mais pobres. Como é que está o Brasil? Nós tivemos uma queda nos últimos 4 anos. Já foi melhor. Nos últimos 4 anos, a renda ficou mais concentrada. É 0,515. Quantos países tem no mundo? 195. Pois bem, o Brasil está com o 9º pior índice de Gini. Ou seja, nós temos a 9ª pior concentração de renda do planeta. Qual é a conclusão que a gente tira? É que o Brasil é rico, mas a renda é extremamente mal distribuída. A renda no Brasil é extremamente concentrada nas mãos de uma minoria. Está claro isso? O IDH está melhorando, ok, mas o índice de Gini é um dos piores do mundo. O Brasil tem uma das piores concentrações de renda do mundo. Muito bem. Os indicadores de educação, né, melhoraram, mas mesmo assim, nós ainda temos um grau, um indicador de 7% da população acima de 15 anos analfabeta. O que é isso? O analfabetismo é quando a pessoa acima de 15 anos, só começa a se medir acima de 15 anos, é o indicador internacional. Se você tem acima de 15 anos e você não sabe escrever ou ler 2 linhas, você é analfabeto. Melhoramos muito, mas ainda é um índice vergonhoso. Veja bem, nós temos aí quase 12 milhões de pessoas acima de 15 anos no Brasil que não sabem escrever ou ler 2 linhas. Isso representa 7% da população acima de 15 anos no Brasil. Em 1970, o Brasil tinha 30% de analfabetismo. Melhorou, sem dúvida, nesses últimos anos. Hoje são 7%, já foi 30% em 1970. Em 1900, na passagem do século XIX para o século XX, 90% da população eram analfabetos. Né? Então, no século XX, houve uma redução considerável de analfabetismo no Brasil, mas esse índice ainda é vergonhoso, é altíssimo para um país com o PIB que o Brasil tem. Ok? Em relação ao IDH, se é verdade que nós já temos o IDH alto, no entanto, qual é a classificação do Brasil do IDH? 79º. Tem 78 países melhores do que o Brasil em IDH, que mede bastante a qualidade de vida da população. Está claro? Para a gente ser desenvolvido, a gente teria que estar entre os 30 primeiros ou os 40 primeiros. Nós estamos em 79º em IDH, apesar de ter aumentado bastante nas últimas décadas. Está bem claro isso? Muito bem. Cadê minha água? Cadê minha água? Vamos lá. Veja bem, presta atenção agora. A pergunta é, por quê, hein? Por que é assim? Por que o Brasil é um país tão rico e tem esse grau de analfabetismo? Por que esse país é tão rico e essa concentração de renda é tão grande? Por que nós precisamos melhorar muito ainda na qualidade de vida da maioria da população? É esse o debate que eu quero fazer com vocês. Nós temos ainda, veja lá, olha que grave, o Brasil hoje tem 13 milhões de desempregados. Isso significa 13% da população que está empregada ou atrás de emprego. É isso que é a chamada população economicamente ativa. Ou você está empregado ou está atrás de trabalhar. Nós temos 13% da população em idade de trabalhar que está procurando emprego e não está conseguindo trabalho. 13%. É muito alto esse índice de desemprego que o Brasil tem hoje. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte.
qual a causa dessa desigualdade? Por que que um país é tão rico e ainda é subdesenvolvido? Por que que essa renda é tão concentrada no Brasil? A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: será que a causa central disso é a natureza? É a geografia do Brasil? É o aspecto físico do nosso país? Sim ou não? Sim ou não? Não. Preste atenção. O Brasil é um país grande ou pequeno? É enorme. Quantos países são no mundo, hein? 195. O Brasil se classifica em que lugar? Em área, em superfície, em tamanho? Quinto. O Brasil é o quinto maior país do mundo, né? Nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Qual é o maior país do mundo? Rússia, 17 milhões de quilômetros quadrados. Segundo, Canadá, 9,9. Terceiro, China, 9,5. Quarto, Estados Unidos, 9,3. E em quinto lugar vem o Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Muito bem, vamos entender um pouco a natureza, o aspecto físico do Brasil. Eu pergunto a vocês, o Brasil é um país de grandes tempestades, de grandes furacões? Não. Claro que nós temos, né, um ou outro, mas não é uma característica do Brasil grandes fenômenos climáticos, terremotos, furacões, como acontece com outros países. Isso é um privilégio do Brasil, não é? Principalmente, o Brasil não tem vulcões ativos, não é? O Brasil não tem terremotos, porque vocês já aprenderam que o Brasil todo o continente, não é? O Brasil está dentro de uma placa tectônica, não é? Que a placa tectônica ela só vai se encontrar com outra na América do Sul, na Cordilheira dos Andes, né? Então as placas elas se batem, né? Ou elas se afastam ou elas se batem. Então as placas se chocam e isso gera grandes terremotos. Felizmente, o Brasil está dentro só de uma placa tectônica, não tem encontro de placas tectônicas. Então, nós não temos grandes terremotos. Tem um ou outro tremor de terra, né? Aqui mesmo em Sobral, não é? Aqui mesmo em Cascavel, em algumas áreas nós temos aqui no Ceará, mas isso é apenas as camadas se organizando, né? Na sua acumulação. Mas não tem choque de placa tectônica. Isso é um privilégio, isso é uma sorte para o território brasileiro. Eu pergunto a vocês, o Brasil é um país que tem muita ou pouca água? Mas muita água, né? O Brasil só tem menos água do que o Canadá. Só que nós temos mais água potável, porque o Canadá tem muitas geleiras, né? Que é uma água que não dá para aproveitar, tá? Na geleira. Então, em termos de água potável, o Brasil é campeão. O Brasil tem 14% da água potável do mundo. Isso é uma extrema riqueza. A água já é um problema hoje no mundo. E, segundo alguns cientistas, no futuro, a guerra poderá ser pela posse da água. E o Brasil tem muita água, né? É verdade que no Nordeste, por exemplo, há uma má distribuição de água. Por isso que nós temos problemas aqui com água. Mas, de maneira geral, não é? O Brasil é um país que tem muita água. É o país que tem mais água potável no mundo. Presta atenção. O Brasil tem florestas? Muitas. Inclusive a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, que significa praticamente 40% do Brasil. Ou seja, o Brasil é um dos países do mundo, talvez o maior, em preservação de suas florestas. Houve muito desmatamento no Brasil? Houve. Mas, como nós temos imensas florestas, o Brasil conseguiu, até hoje, preservar as suas florestas. Vocês já aprenderam o que é biodiversidade, não já? Biodiversidade é a existência de animais e vegetais, né? De vida animal e vegetal. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Não tem nenhum país com a quantidade de vegetais e animais que o Brasil tem. Por quê? Porque o Brasil tem muita água
e tem muito calor, muita insolação, e isso gera vida. Está claro? Isso é uma riqueza imensa, o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Muito bem. Então, vocês concordam que a natureza, a geografia, não é um problema para o Brasil? Ela é uma solução e não um problema. Então, o problema não é geográfico. O problema do Brasil não é físico, não é natural. A segunda pergunta que eu faço é a seguinte. Próxima aula eu vou trazer minha garrafinha, viu, pessoal? Para dar exemplo também, né? Bom, a pergunta segunda é: será que a grande causa da concentração de riqueza, do subdesenvolvimento do Brasil, é a questão demográfica? Será que o nosso problema é a nossa população? Vamos ver. Me diga uma coisa, a população brasileira é grande ou pequena? É grande, não é? Quantos países tem no mundo, hein? 195. Pois bem, o Brasil se classifica em que lugar em relação à população? Ele é o quinto. É fácil lembrar, ele é o quinto em tamanho e ele é o quinto em população. Qual é o país mais populoso do mundo? China, 1,3 bilhão. A China tem 20% da população do mundo. Segundo lugar, Índia, 1,2 bilhão. E vai passar a China, hein? Daqui a alguns anos, a Índia vai passar a China. Por quê? Porque a China faz um radical controle de natalidade. Na China, que é um governo autoritário, não é? Que é um governo de partido único, não é? Uma ditadura, apesar de ser um país que mais cresce no mundo, mas é um país, né, de um governo fechado, ditatorial, autoritário. Na China, o casal tem que ter quantos filhos? 1. Quem tiver 2, o governo desestimula, não dá incentivos. Dá incentivos para a família que tiver 1 filho, porque tem gente demais. Na Índia, não há controle de natalidade. Na Índia, os casais podem ter quantos filhos quiserem, o governo não se mete nisso. Isso faz com que, na Índia, os casais tenham bem mais filhos do que na China. Então, é apenas uma questão de tempo a Índia superar a China em população. Qual é a terceira população do mundo? Estados Unidos, 310 milhões de habitantes. E, em quarto lugar, a Indonésia, que já está aí com seus 260 milhões de habitantes. Então, o Brasil vem em quinto lugar, com aproximadamente 209 milhões, que é a população que nós temos hoje, aproximadamente. Eu pergunto a vocês, ter população é bom ou ruim para a economia do país? É bom ou ruim? É bom, não é não? Se a população é grande, significa dizer que o consumo vai ser grande ou pequeno? Vai ser grande, não é? A demanda pelos produtos, a procura pelos produtos vai ser grande. Se o consumo é grande, a produção também vai ser. A indústria vai produzir mais, a agropecuária vai produzir mais, o extrativismo vai produzir mais. Então, o fato de ter um grande mercado consumidor é algo interessante para a economia. Por que que muitas multinacionais se instalaram no Brasil? De eletrodomésticos, de automóveis, de produtos eletrônicos, de computadores, não é? O Brasil é um grande atrativo para empresas multinacionais. Por quê? Porque tem um grande mercado consumidor. E só tem grande mercado consumidor se a população for grande. Alguém vai dizer, ah, Bruno, mas a população brasileira é muito preguiçosa. O brasileiro é muito preguiçoso, não gosta de trabalhar, não. Vocês já ouviram isso já? Ô, bicho preguiçoso é brasileiro, né? Isso é verdade ou é fake? É fake. Não acreditem nisso. Presta atenção. Pela Constituição brasileira, pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, o brasileiro tem que trabalhar quantas horas por semana? 8 por dia, né? 8 por dia. Trabalha 4 no sábado de manhã, ou então ele distribui
44 horas durante a semana. É isso que a lei diz. O trabalhador tem que trabalhar 44 horas por semana. Atenção, hein? O Brasil tem uma das maiores cargas semanais de trabalho do mundo. Na maioria dos países do mundo, se trabalha 40 horas por semana, 36, 38. Poucos são os países que têm essa carga horária do Brasil. Um ou outro tem 48, 46, 44. São raros. Então, vamos parar com esse negócio de dizer que o brasileiro trabalha pouco. Ele trabalha muito. E o trabalhador brasileiro, ele tem algo de criatividade que é interessante demais. O trabalhador brasileiro está trabalhando aqui, de uma hora para outra ele muda de profissão e se dá bem na outra profissão, né? Ele se vira nos 30, né? Ele faz aqui, faz acolá, se mete em outra coisa. Isso não é comum no mundo. O trabalhador que é formado para ser um técnico em eletrônica, ele vai ser um técnico em eletrônica para o resto da vida. É assim na maioria dos países do mundo. No Brasil, não, ele está aqui em eletrônica, ele passa para mecânica, aí ele vai ser costureiro, vai trabalhar na gastronomia. É assim, no Brasil as pessoas têm essa flexibilidade, que hoje é uma das grandes características importantes para o trabalhador. As multinacionais gostam muito do trabalhador brasileiro. É verdade que nós precisamos melhorar a produtividade, isso é verdade. O trabalhador americano, o trabalhador europeu, produz por hora mais do que o brasileiro, em regra, porque nós ainda precisamos estudar mais, aprender mais técnicas, não é? A ser mais capacitados naquilo que nós fazemos. Isso é real. Mas não é verdade que o trabalhador brasileiro é um mau trabalhador, que ele não gosta de trabalhar. Ah, Bruno, mas eu sempre ouvi isso. A vida inteira eu ouvi isso. É verdade. Eu também a vida inteira ouvi falar que chupar manga e tomar leite faz mal. E faz? Tem nada a ver. Mas o povo não diz. Muita coisa que o povo diz é fake, né? Muita coisa que o povo diz é para servir a algum interesse. Por que que se espalhou essa história de que o trabalhador brasileiro é mau, é ruim, é fraco, é preguiçoso? Para o patrão explorar. Já que você é preguiçoso, você é um mau trabalhador, eu não vou dar aumento de salário. Você tem o salário que merece. Aí o cara fica com autoestima baixa e não reivindica melhores salários. Entenderam aí? A estratégia de setores da classe dominante, né? Não são todos, evidentemente, mas de alguns setores, para baixar a autoestima do trabalhador e continuar pagando mal. Cuidado com isso. Isso é fake. É uma ideologia, uma ideia que quer impor para que os trabalhadores não se valorizem. Está claro isso? Muito bem. Pessoal, a população brasileira está mudando muito, não está? Tá. Nós estamos vivendo um processo de transição demográfica. Por quê? Vamos ver. Eu tenho certeza, me levante aqui o braço, dos alunos que os avós nasceram no interior. Olha aí, dá uma olhadinha para trás aí, ó. Todo mundo, quase todo mundo. Quase todo mundo. Por quê? Veja bem, há 40, 50, 60 anos atrás, a maioria da população brasileira vivia no campo, vivia na área rural. O Brasil vivia de agricultura. Era ou não era? Era. O Ceará, sobretudo. Me diga uma coisa, há 40 anos, 50 anos atrás, a mulher casava em média com quantos anos? 16, 17, 18. Lá no campo, né? A avó, nossa, casou muito cedo. E o avô, casava com quantos anos? 20, 22, 25, não era assim? Esse jovem, feliz e iludido casal tinha quantos filhos? 12, 15, 10, não é não? Muito bem. Já os pais de vocês, que migraram aqui para Fortaleza, que passaram a ter uma vida urbana, que as mulheres começaram a trabalhar, porque antes a mulher não trabalhava, era uma exceção, não é? Nessa situação, a mulher já casou com quantos anos? Entre 20 e 25, concorda?
a mulher que passasse dos 25 anos e não casasse, o povo falava, né? Vai ficar para titia, hein? Era ou não era? O homem entre 25 e 30 anos, era essa a média dos pais de vocês quando casaram. O caba passava dos 30 e não casava, o povo começava a falar, né? Ih, rapaz, esse cara não é chegado, não. Era ou não era assim? Cheio de preconceitos, inclusive, né? A nossa sociedade era extremamente preconceituosa. Ainda é, mas é bem menos. Hoje, homens e mulheres casam bem mais tarde, quando casam. É ou não é? Quando casam, casam bem mais tarde. E os jovens casais têm quantos filhos? 1, 2, no máximo 3. Concorda? Então, com isso, o que é que está acontecendo com a população brasileira? Ela está envelhecendo. Não é? Porque os casais têm menos filhos, a natalidade é menor e a saúde melhorou. Como a saúde melhorou, as pessoas estão vivendo mais e nascendo menos. Então, a população brasileira está em transição. Ainda não é uma população velha. A maioria da população brasileira hoje é adulta, entre 20 e 60 anos. Antigamente, a maioria era jovem, tinha menos de 20 anos. Hoje, a maioria é adulta. Nós temos 10%, em média, de pessoas acima de 60 anos. Mas daqui a poucos anos, nós vamos ter a 20% da população acima de 60 anos. A população brasileira está envelhecendo, está em transição. A população brasileira hoje, na sua maioria, é urbana ou rural? Urbana. 85% da população brasileira vivem em cidades e vilas. População urbana é aquela que vive em cidades e vilas, né, que são as sedes dos distritos. O Ceará, 75% da população cearense vivem nas cidades e em vilas. Ok? Então, houve uma transição demográfica enorme na população brasileira. Muito bem. Esse é um dos motivos da reforma previdenciária. Qual é o argumento para fazer uma reforma previdenciária? É que, no Brasil, os homens se aposentavam com 35 anos de trabalho, no INSS, que é a grande maioria, né? Pela Previdência Geral. E não havia um limite de idade. O sujeito chegava com 35 anos de trabalho, ele se aposentava. Se ele começasse a trabalhar aos 15, ele se aposentava com quantos anos? Com 50 anos. Só que antigamente se morria cedo, né? 60, 65, o cabo estava morrendo. Agora se vive até os 80. Então o que é que está acontecendo? As pessoas estão contribuindo para a Previdência, 35 anos, mas vão viver mais 35, mais 40 para frente. Então isso gerou um déficit, não é? Uma crise na Previdência Social. As mulheres se aposentavam com quantos anos de trabalho? 30. Não importa a idade. Então, uma mulher que começou a trabalhar com 15, ela poderia se aposentar com quantos anos? Com 45. Né? E ela está vivendo até os 80, às vezes mais. Né? Isso é um dos grandes motivos da crise da Previdência. Evidentemente, há erros nessa reforma que está sendo feita aí, há problemas nessa reforma, mas que realmente precisava de uma reforma previdenciária, e isso não há dúvida, por causa da mudança do perfil da demografia da população brasileira, ok? Muito bem. Então, vou fazer de novo a pergunta. Vocês acham que a causa central dos grandes problemas sociais e econômicos do Brasil é a população? Não, a população não é problema, a população é solução. Ter população grande pode ser uma solução. Aí você diz, mas o desemprego é grande. É verdade. Mas há poucos anos atrás, até 5 anos atrás, o desemprego no Brasil era de 5%. Considera-se de 5% para baixo uma taxa inexpressiva de desemprego. É quase pleno emprego, você ter 5% apenas de população desempregada. Isso aconteceu até 2014. Nesses últimos 5 anos é que houve um crescimento, não é, grande do desemprego no Brasil. Diz. Pois não. Vou chegar aí, viu? Vou chegar. Já eu chego aí. Muito boa a tua pergunta.
Muito bem. Vocês já me disseram duas coisas importantes. Vocês me disseram que a grande causa dos problemas brasileiros não é a natureza, não é a questão geográfica, nem é a questão demográfica, populacional. Terceira pergunta. Será que o grande problema nacional, a causa dos nossos males, é a questão econômica? Raciocina. Nós conversamos no início da aula que o Brasil era um país pobre ou rico. Rico. Olha aí o PIB do Brasil de 2018. 6,8 trilhões de reais. Então, é um PIB avantajado. É o 8º PIB do mundo. Ok. O Brasil é um país de grande ou pequena agricultura? Grande, enorme. Presta atenção, hein? Olha que coisa interessante. O Brasil só planta em 10% de suas terras. Nós preservamos 40% das nossas florestas. Isso é muito bom. Nós só plantamos em 10% de nossas terras. E o Brasil tem a 3ª maior agricultura do mundo. Primeira, Estados Unidos. Segundo, China. Terceiro, Brasil. Mas quando a gente vai para as exportações, como a China tem uma população muito grande para alimentar, o Brasil se tornou o 2º maior exportador de alimentos do mundo. Só perdemos para quem? Para os Estados Unidos. Quer ver? O Brasil é o maior produtor de quê? Café, cana-de-açúcar, que mais? Fumo, tabaco, que mais? Soja, a gente disputa com os Estados Unidos. Às vezes a gente é o primeiro, às vezes eles são, dependendo da questão climática, né? Brasil se destaca também em quê? Maior produtor do mundo de laranja. O que mais? Diz. Não, macarrão não. Macarrão ainda não se está plantando. Macarrão é produzido na indústria, né? Por sinal, um bom assunto. Está aí uma boa pergunta. O Brasil é autossuficiente de todos os produtos agrícolas? Não. Quer ver? Qual é um produto agrícola que nós precisamos muito? É alimento base para o brasileiro e nós importamos muito, gastamos muito dinheiro importando, comprando do exterior. Qual é? Trigo. Porque o trigo é um produto típico de clima temperado. E o clima do Brasil é tropical, não é? Então a gente precisa comprar muito trigo, importar muito trigo dos Estados Unidos, do Canadá, principalmente da Argentina, que o clima lá é temperado. O trigo é a base de que alimento? O pão, o biscoito, o macarrão, né? Por isso que alguém falou macarrão, né? Mas não, o macarrão é industrializado a partir do trigo. Pessoal, o Brasil tem hoje, olha que interessante, olha que coisa boa, boa notícia. O Brasil tem hoje uma das mais modernas agriculturas do mundo. O Brasil está aumentando a sua produção praticamente sem desmatar. Está desmatando? Está, ainda se desmata, mas é principalmente por causa da pecuária. Mas está se desmatando, não é? Tem que parar de desmatar tanto. Mas, praticamente, a gente está aumentando a produção agrícola, aumentando a produtividade. Por cada metro quadrado, a gente está produzindo cada vez mais. Isso é que se chama de produtividade. Porque o Brasil está utilizando o quê? Técnicas modernas, avançadas na agricultura. O Brasil tem uma empresa que é uma das melhores do mundo em tecnologia, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, não é? Descobriu muitas tecnologias novas, tem aumentado muito a produtividade do Brasil. Então o Brasil é uma potência agrícola, né? Vai ser a maior agricultura do mundo, é apenas uma questão de tempo, certo? Nós vamos passar os Estados Unidos nas próximas décadas. Presta atenção, o Brasil vai bem ou vai mal na pecuária? Vai bem ou vai mal? Pecuária. Vai muito bem, não vai?
Quer ver? Qual é a população brasileira? 209 milhões de habitantes. Eu pergunto, qual é o tamanho do nosso rebanho bovino? Bois e vacas. 240 milhões. É muito chifre, não é não? 240 milhões de bovinos, não é? Nós temos no Brasil. Atenção, hein? O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Não tem o maior rebanho. Ele tem o segundo rebanho. Qual é o primeiro? Índia. A Índia tem o maior rebanho de bovinos do mundo. Qual é o problema? É que a maioria da população da Índia segue, professa o hinduísmo. E na religião hindu, os animais têm vida, reencarnam. Eles consideram bastante os animais. E, na visão deles, qual é o animal mais superior depois do ser humano? Qual é o animal mais superior? O gado, bovino. É o boi e a vaca. Então, eles não comem carne bovina. É por isso que você vê na Índia aqueles bois, né, aquelas vacas andando nas estradas, nas calçadas, nas ruas, né, porque eles tiram o leite, mas eles não sacrificam o animal para comer a carne. Então, o Brasil tem o segundo maior em exportação de gado bovino do mundo. Olha aí, nós somos o segundo maior em produção de aves. Segundo maior em produção de aves. Muito importante isso, só perdemos para a China. Olha aí, suínos, terceiro maior. Não é? E burros, nós temos muito no Brasil. Está cheio, né? É só o que a gente encontra por aí, né, pessoal? Muito bem, vamos lá. Eu vou querer que você leia aqui para mim, porque eu estou sem óculos. Espera aí. Está aqui o óculos. Não, achei. Ele está dizendo o seguinte: da maneira exposta, a Previdência tem como déficit contribuição dos trabalhadores devido à maior expectativa de vida e menor tempo de contribuição. Você poderia expor outras causas para o déficit previdenciário ou seria somente isso? Muito boa pergunta. Pessoal, veja bem, o que é a Previdência? A Previdência é um sistema onde você paga, você contribui, o patrão também, se você for o servidor público, o governo também. Normalmente é assim, você contribui 1 e o governo ou o seu patrão 2. É assim que funciona a Previdência. Aí quando você se aposenta, você vai receber esse dinheiro que você contribuiu e que o seu patrão ou o governo, se for servidor público, contribuíram, ok? Uma das causas da crise da Previdência é o envelhecimento da população brasileira. É uma das causas. Mas há também outras. Por exemplo, muitas empresas não contribuem quando contratam um trabalhador, ou não contribuem tudo que deveria contribuir. Tá certo? Muitas empresas sonegam essa contribuição. Então, esse é um dos problemas também da Previdência Social. Tá? Outro problema, quanto maior o desemprego, a arrecadação previdenciária vai ser maior ou vai ser menor? Se há desemprego, a Previdência arrecada mais ou menos? Menos, porque quem contribui são os trabalhadores, né? São as empresas. Se todo mundo tivesse empregado, nós teríamos boas condições previdenciárias. Isso já aconteceu no Brasil em outros momentos, tá certo? Então, há várias causas, eu diria que essas são as principais. Bom, eu pergunto a vocês, em minérios, o Brasil vai bem ou vai mal? Em minérios. O Brasil vai muito bem em minérios, não vai não? Quer ver? O Brasil é um grande ou pequeno produtor de petróleo? Pessoal, o Brasil hoje é um grande produtor de petróleo. O Brasil já é praticamente autossuficiente em petróleo. E alguns anos atrás, cerca de 6, 7, 8 anos atrás, o Brasil encontrou muito petróleo no mar, no oceano, né? A chamada camada pré-sal. É um petróleo que fica embaixo de uma camada de sal, ali entre o Espírito Santo e o Paraná,
não é? Uma imensa jazida de petróleo, 5, 6, 7 quilômetros de profundidade. Isso faz o Brasil hoje um dos 10 maiores países em jazidas de petróleo do mundo. Um país que antes não tinha petróleo. O país gastava muito dinheiro importando petróleo de outros países. Então o Brasil hoje já é praticamente autossuficiente e daqui a alguns anos será um dos grandes produtores do mundo, porque está entre as 10 maiores bacias. Muito bem. O Brasil precisa de ferro. Para produzir aço, você precisa de ferro, né? O Brasil está bem ou mal de ferro? Olha aí, o Brasil é o segundo maior produtor de ferro do mundo. Manganês, importantíssimo, inclusive para produzir o aço, né? Como é que está o Brasil? O Brasil é o terceiro maior do manganês. Maior produtor de nióbio, né? Que hoje é um mineral raro, um mineral importantíssimo para os produtos eletrônicos. Terceiro maior produtor de grafite e outros minérios. Então, o Brasil é uma potência mineral. Eu pergunto, o Brasil é ou não industrializado? É. O Brasil é um país industrializado. É verdade que nós ainda importamos muitos produtos industrializados, sobretudo dos países desenvolvidos, porque os nossos avanços tecnológicos, né, ainda não ocorreram da maneira que nós precisávamos. Precisamos de mais tecnologia, né, para desenvolver melhor a nossa indústria. A nossa industrialização ainda é dependente, nós dependemos de muitos, né, produtos que compramos do exterior. Mas o Brasil já é um país industrializado. Ora, o Brasil é rico, o Brasil é industrializado, o que é que falta para ser desenvolvido? Distribuir melhor a renda e ter mais tecnologia, independência tecnológica. Por isso que é fundamental investir em que área, hein? Para eu ter independência tecnológica, pesquisa, conhecimento, ciência, eu tenho que investir em quê, hein? Educação, em pesquisa, não é? Por isso que a educação não pode deixar de ter as verbas que ela precisa. Tenham cuidado. Fiquem atentos ao que está acontecendo no Brasil. Não vamos permitir que se diminua o investimento em educação no Brasil, porque é a única alternativa para esse país ser desenvolvido, né? Tecnologia, distribuição de renda. Se a gente conseguir isso, o Brasil se tornará um país desenvolvido. Então me diga uma coisa, para a terceira pergunta, o nosso grande problema é a economia? Claro que nós temos problemas econômicos, mas esses não são principais, porque a nossa economia também tem um grande potencial, como nós acabamos de ver. Então, o grande problema do Brasil não é econômico, não é demográfico, não é geográfico. É o que então? O nosso grande problema, a causa principal dos nossos males é o que, pessoal? É a causa político-administrativa. O nosso grande problema é político-administrativo. Atenção! Quando eu digo que é político, eu estou falando de quê? Vocês já aprenderam em filosofia, né? Ou história. O que é polis? Polis é como se chamava o quê? A cidade, a comunidade na Grécia Antiga. Então, o que é política? Política é a minha relação com a minha cidade, com a minha comunidade, com o meu bairro. Não é? É o que eu faço para melhorar ou para piorar. É a minha relação com a comunidade. Isso é que é política. A ação mais importante do ser humano é a ação política, né? O que é que eu faço para ajudar a minha comunidade, meu bairro, minha cidade? Isso é a verdadeira política. Que é sinônimo de cidadania. Essa palavra cidadania vem de que raiz? O que gerou essa palavra cidadania? Lembra da Roma antiga? Civitas, no latim, era o quê? A cidade, a comunidade. Então, cidadania é a minha relação com as civitas, é a minha relação com a cidade, é a minha relação com a comunidade. Conclusão, cidadania é a mesma coisa que política. Então, a grande causa dos grandes males desse país é a política,
é a administração pública. Vamos ver por quê. Bom, vocês já aprenderam que o Brasil começou a ser ocupado ou descoberto por Cabral? Ocupado, né? O Brasil começou a ser ocupado pelos portugueses a partir de 1500, né? Claro que o Brasil não foi descoberto, porque quando os portugueses começaram a chegar ao Brasil, havia aqui, na pior das hipóteses, ninguém sabe esse número preciso, alguns historiadores falam 5 milhões, já vi textos que falam em 12 milhões de nativos, não é? Tá certo? Mas pelo menos é razoável pensar em torno de 5 milhões. Então, o Brasil não foi descoberto. Ele já existia e tinha dono, e tinha nome, né? Pindorama, né? Como os nativos, os índios chamavam a nossa terra. Até como eles foram chamados, foi uma agressão, né? Índio. Índio é quem vive, é quem nasce onde? Na Índia, né? Acontece que Cristóvão Colombo, quando chegou à América, ele achou que tinha chegado às Índias, né? Aí deu o nome para os nativos de índios. Mas eles não são índios. Cada povo tem uma nação, tem um nome próprio, né? Mas eles foram generalizadamente chamados de índios. Muito bem. Beleza. Bom, respondo já aqui as perguntas, tá? Bom, então presta atenção. A partir de 1500, o Brasil passa a ser ocupado pelos portugueses. Na verdade, começa o povoamento do Brasil a partir de 1532, né? A partir da vila de São Vicente, ali no litoral paulista, né? Então, a partir dali, começa um período da história do Brasil que vai ficar conhecido como colônia. De 1500 a 1822, o Brasil foi uma colônia de Portugal. Eu pergunto a vocês, naquele período colonial, quem era que governava o Brasil? Quem governava o Brasil na época da colônia? A monarquia portuguesa. A monarquia portuguesa, os donos de terras, os comerciantes portugueses, né, que faziam aliança com o rei, governavam o Brasil. Lembra como é que o Brasil começou a ser ocupado? O rei dava aquelas sesmarias, né, aquelas grandes porções de terras, para que portugueses viessem ocupar, produzir no Brasil. Começaram ali, tirando ali o pau-brasil, mas aquilo foi pouco expressivo. Mas, na verdade, o Brasil começa a ser colonizado a partir da produção de quê? Eles descobriram, não é, que o litoral do Brasil, a região da Mata Atlântica, tinha um solo muito bom, sobretudo no Nordeste, né? Solo massapê, solo muito produtivo, fértil. E aí eles começaram a produzir o quê? Cana-de-açúcar, né? O ciclo da cana-de-açúcar durou séculos. Entre o Rio Grande do Norte e São Paulo, se produzia muita cana-de-açúcar no litoral. Então, eu pergunto para vocês, nesse período, passo já, nesse período, né, o Brasil vai ser povoado, vai ser administrado segundo os interesses das elites, dos ricos de Portugal, que tinham aliança com a monarquia. Eu pergunto, nesse período, qual foi a principal mão de obra? Quem era que trabalhava pesado, principalmente no Brasil? Os negros africanos, que foram trazidos como escravos. É verdade que escravizaram muitos índios também, para produzir no Brasil, nas fazendas, não é? Nas criações de gado, apesar da cana-de-açúcar ser o principal produto. Não é isso? A partir do século XVIII, a cana-de-açúcar vai deixar de ser o principal produto e a riqueza do Brasil vai depender mais de quê no século XVIII? Quando os paulistas fizeram aquelas expedições, aquelas viagens e descobriram ouro, pedras preciosas, onde? Em Minas Gerais, onde hoje é o Goiás, Mato Grosso, né? Região centro-oeste. E aí, no século XVIII, a grande riqueza do Brasil vai ser a mineração, principalmente ouro e pedras preciosas. Muito bem. Esse foi o período da colônia, onde o Brasil foi organizado, governado para os interesses das elites portuguesas. Esses negros africanos, esses índios, ou mesmo os brancos pobres, eles tiveram educação?
Houve investimento em ciência e tecnologia, qualificação da mão de obra? Não, porque não precisava, só precisava de agricultor. Então, não houve interesse das elites portuguesas em educar, em investir para melhorar a vida da maioria dos brasileiros. Diz. Muito bem. Ok, vamos lembrar aqui duas coisas, então. O Cristóvão Colombo, ele chega à América Central, né, naquelas ilhas, né, Ilhas Caraíbas, Antilhas, né? Ele chega àquelas ilhas e ele sai lá da Espanha, né? Chega a essas ilhas achando que estava nas Índias, porque ele tinha uma tese. Se ele saísse de lá, rodeasse, inevitavelmente ele estava certo. Se não houvesse a América no meio, né, ele ia rodear o mundo e ia chegar lá na Ásia, que era como se chamava as Índias. A Ásia, naquela época, era chamada de Índias, não é só o país Índia, né? Era a Ásia de uma maneira geral. Então, ele chegou achando que era as Índias. É verdade. Depois, começa a continuar os navegadores as viagens e vão descobrir que era um novo continente, que não era Ásia coisa nenhuma, era um novo continente. Ok? Como ele tinha um navegador do lado dele, que fez muita propaganda dessas novas terras, era quem fez os mapas, saía na Europa falando das novas terras, das novas descobertas. Esse navegador era o Américo Vespúcio. Por isso que o continente vai ser chamado de América, tá certo? Colombo vai receber o nome também de Colômbia, por exemplo, de um país. Mas o cara que mais divulgou essas novas terras foi o Américo Vespúcio, daí o nome do continente. O Cabral, quando chega em 1500 ao Brasil, e aí você tem razão, quando ele chega aqui, na verdade, a intenção da viagem de Cabral não era chegar aqui. Aquelas 13 caravelas, né? Elas saíram de Portugal para costear a África pelo Oceano Atlântico, entrar no Oceano Índico e chegar às Índias. Porque, naquela época, se ganhava muito dinheiro comercializando as especiarias, produtos que não havia na Europa. Havia na Índia, havia na China, né? Que produtos eram esses? Que especiarias eram essas? Cravo, canela, o que mais? Seda da China, né? Aqueles produtos valiam muito dinheiro. Então, na verdade, Cabral já sabia que tinha, Portugal já sabia que tinha essas terras, até por causa de Colombo e outros navegadores, havia essas terras, não é? Portugal queria ocupar essas terras, mas o objetivo principal era buscar as especiarias para vender na Europa. É tanto que Cabral chega ali na Bahia, em Porto Seguro, e vai embora. Celebra lá a missa, faz contato com os índios e vai embora. O Brasil só começa a ser ocupado, mesmo pelos portugueses, em 1532, quando criam a Vila de São Vicente no litoral paulista. Não foi por acaso, né? Ele sabia que queria ocupar para Portugal se tornar proprietário das terras, mas ele foi fazer o comércio que valia muito mais dinheiro do que ocupar essas terras aqui. Está claro isso? Então, veja lá, na época colonial, quem governou o Brasil foram as elites portuguesas, né, apoiadas pela monarquia, aliadas da monarquia portuguesa. O Brasil se tornou independente em que ano? 1822, não foi? A partir daí o Brasil se torna um país independente. Olha que jogada, hein? A família Bragança, que governava Portugal e Brasil, Dom João VI volta para Portugal e deixa no Brasil, para liderar a independência do Brasil, o seu filho, para a família Bragança governar Portugal e governar o Brasil. Foi um golpe de mestre, não foi não? Aparentemente o Brasil se tornou independente, né? Mas na verdade o Brasil continuou governado por um imperador da família Bragança. E o que é mais grave, o Brasil foi obrigado a pagar muito dinheiro a Portugal para se tornar independente. Ele pagou muito dinheiro, tomado de emprestado à Inglaterra, para pagar a Portugal para conquistar a independência. Era preferível uma guerra, como fez os Estados Unidos com a Inglaterra. Fez uma guerra e se tornou independente. Nós não. Houve um acordo entre pai e filho, os dois países continuariam sendo governados pela mesma família e nós ainda pagaremos uma fábula de dinheiro para se tornar independente de Portugal. Muito bem. Então, a partir de 1822, o Brasil se torna um país independente. Quem vai governar o Brasil? O imperador.
filho primogênito, mais velho, de Dom João VI. Quem era ele? Dom Pedro I, né? Que vai governar de 1822 a 1831. Entre 31 e 1840 há uma regência, porque o Dom Pedro teve que voltar para Portugal para assumir lá, não é, a monarquia, e deixou aqui o seu filho, com quantos anos? 5 anos de idade, que foi Dom Pedro II. Com 15 anos, o Dom Pedro II vai assumir o governo brasileiro, vai se tornar imperador brasileiro. E o Dom Pedro II vai governar de 1840 a 1889. Esse período a gente vai chamar de Império. Presta atenção agora. Na época do Império, quem era que governava o Brasil? Ok, o imperador, mas o imperador era aliado de quem? O imperador governava para os interesses de quem? Dos grandes proprietários de terra e dos grandes comerciantes no Brasil. Ou seja, a elite brasileira. Eu pergunto, durante o Império, quem era a principal mão de obra no Brasil? Os negros africanos que eram trazidos e vendidos como escravos. Trouxeram 10 milhões de escravos negros para o Brasil. Eles eram a grande mão de obra desse país. E nesse período, no século XIX, o Brasil era o maior produtor do mundo de quê? De café, não é? A economia brasileira dependia de café. Por isso que o Império fazia os interesses, se aliava aos grandes comerciantes e aos grandes proprietários de terra do Brasil. Pessoal, no final do Império, no final do século XIX, mais de 90% da população brasileira eram analfabetos. Não se investiu em educação, não se investiu em ciência, não se investiu em tecnologia. Portugal obrigou o Brasil a ser um país dependente do setor primário, da agricultura e da pecuária. Em 1715, Portugal proibiu o Brasil de ter engenho para purificar aquele melaço e gerar açúcar. O que o Brasil produzia era um melaço que era vendido lá para a Europa e lá eles produziam açúcar de forma mais industrial. O Brasil estava proibido de ter esse tipo de engenho. Em 1785, Portugal proibiu o Brasil de ter uma pequena indústria têxtil. O Brasil não podia fazer roupa. A gente tinha que produzir algodão, produzir café, mas não podia produzir roupa. Para quê? Para comprar roupa de onde? De Portugal, ou depois dos ingleses, principalmente, né? Então, o Brasil não podia ter indústria. E o Brasil não se industrializou. Enquanto a Europa estava se industrializando, o Brasil não se industrializou, porque Portugal não permitia. E quando, no século XIX, o Brasil se tornou independente, não foi uma prioridade do imperador a industrialização do Brasil. Então, na época do Império, o Brasil foi governado para os interesses da elite, que eram os grandes proprietários de terra e os grandes comerciantes do Brasil. Ok, 1889, o Brasil se tornou independente. Muito bom. O Brasil se tornou uma república, né? 1889. Ok, mas de 1889 a 1930, na chamada República Velha, quem governava o Brasil? Os presidentes, principalmente vindos de 2 estados. Quais eram eles? São Paulo e Minas. Por isso que a República Velha era chamada da República Café com Leite. Café produzido em São Paulo e leite produzido em Minas Gerais. Ou seja, até 1930, o Brasil foi organizado, foi administrado para os interesses de quem? Dos latifundiários, dos proprietários de terra, que se aliavam ao presidente para fazer os seus interesses. Por isso que a maioria da população brasileira não tem educação, não se investiu em tecnologia, não melhorou a qualidade de vida, né? Mesmo os escravos se tornando livres, e o Brasil foi o último país do Ocidente a libertar seus escravos, né? Isso em 1888, que é uma vergonha na história do Brasil. Ok, aí veio a Revolução de 30, Getúlio Vargas, e aí houve avanço, né? Porque as elites já se dividiram.
né, uma parte da elite queria a industrialização do Brasil, queria que o Brasil se tornasse mais urbano, mais moderno, e Getúlio Vargas foi um líder desse movimento, né? É aí que o Brasil passa a ter os direitos trabalhistas, se cria a justiça do trabalho, é aí que se acaba, não é, com aquele voto de cabresto, ou pelo menos se diminui o voto de cabresto, né? Começa aí o voto livre, secreto, universal, se cria a justiça eleitoral. Getúlio Vargas vai gerar um grande avanço para os trabalhadores, com o salário mínimo em 1940, com a CLT, né, com os direitos trabalhistas em 1943. Então o Brasil começa a se modernizar. Mas essa modernização ainda não chegou plenamente, porque isso só vai chegar quando a população brasileira for plenamente educada, quando todas as pessoas tiverem pelo menos o ensino médio, o que não acontece, né? Ir para a faculdade é uma opção, a pessoa pode ir ou não, mas no mínimo ela tem que ter o ensino médio, ter o ensino profissionalizante por uma opção dela. E isso ainda não aconteceu, o Brasil ainda precisa muito para se modernizar. Com isso eu estou dizendo o quê? A grande causa do atraso, do subdesenvolvimento, da concentração de riqueza do Brasil é a questão político-administrativa. E só tem um jeito de resolver isso. Como é? Fazendo o quê? Política. Eu assumindo o meu papel político de cidadão, de lutar por mim e pelos outros, para melhorar a qualidade de vida, é assim que a gente vai fazer o Brasil se tornar um país desenvolvido. 5 minutinhos aqui para responder essas perguntas, 2 perguntas, para não deixar sem responder. Vamos lá. Eu aqui fiz uma síntese da história do Brasil, não vou chegar aí ao final, pela questão de tempo, mas vocês depois vão ler na plataforma. Opa, quem pega aqui? Essa pergunta é tão difícil que eu fiquei nervoso. Pega aqui, querido, por favor, dá para pegar? Qual o minério que é explorado, beleza, qual o minério que é explorado nas empresas da Vale? E como elas podem ser feitas de uma maneira mais sustentável? Muito boa pergunta. Pessoal, aí eu vou responder a outra pergunta da privatização. O Brasil, sobretudo aí no governo Getúlio Vargas, e depois na chamada República Populista e no regime militar, não é? O Brasil fez um grande crescimento econômico baseado principalmente nas suas empresas estatais. Quer ver? O Brasil criou uma estatal por Getúlio Vargas para explorar petróleo, melhorar, fazer combustível. Que estatal é essa? Petrobras. Aí vem, também foi uma lei do Getúlio, mas acabou se criando a empresa depois que ele morreu. Mas aí na década de 50 se criou uma empresa para produzir energia, gerar energia, distribuir energia, não é? Transmitir energia. Qual foi ela? A Eletrobras. E aí várias outras empresas. Siderúrgica para produzir aço, estatais. Empresa para explorar ferro. A maior delas, criada pelo governo federal, foi a Companhia Vale do Rio Doce. A partir do governo Collor, começa a privatização das estatais brasileiras, que foi bastante acentuado esse processo de privatização no governo Fernando Henrique. No governo Lula e Dilma, houve pouca privatização, houve também, mas pouca. E agora, tudo indica que haverá um acelerado processo de privatização no governo Bolsonaro. Por quê? Porque os governantes de hoje, eles são considerados liberais. Eles acham, os que estão governando o Brasil hoje, acreditam que o Brasil precisa se desfazer das estatais, que elas são muito caras, dão prejuízo, não é? E que é preciso vender essas estatais para resolver o problema financeiro do Brasil. Então, haverá, possivelmente, não é, um forte processo de privatização no Brasil neste governo, porque eles acham que há determinadas áreas que não é para o governo participar. Por exemplo, exploração de ferro. Então, a Vale foi privatizada na época do Fernando Henrique e hoje a Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, mas ela é privada, não é? E aí, qual é o problema da empresa privada? É que ela quer ganhar dinheiro, né? E é preciso que o governo regularize, regulamente bem essas atividades para que elas sejam sustentáveis, para que ela não prejudique a população. Então, existe a ganância da empresa e existe a falha
não é, do poder público, do Estado, em regulamentar, fiscalizar essa produção. Então, foi isso que aconteceu no caso lá da Vale do Rio Doce. Mais um minutinho para uma pergunta. Pelo contexto histórico do Brasil, a unificação da moeda brasileira com a Argentina é bom ou ruim? Pessoal, nem o próprio governo acredita nisso. Foi mais uma frase solta de quem não entende de economia e da história do Brasil. Tá certo? É tanto que eles já desmentiram, isso não vai acontecer, né? São economias muito diferentes, então não deverá acontecer essa unificação, pelo menos tão cedo. Então, foi uma frase solta, perdida, como tantas outras que estão ocorrendo neste governo. Mais uma. O grafeno é um bom investimento para o Brasil? Veja bem. Pessoal, eu disse que o Brasil ele é um grande produtor de petróleo. E aí, os combustíveis fósseis têm o seu papel. Só que nós estamos vivendo, como nós vimos na aula passada, o aquecimento global. E aí está acontecendo uma coisa muito interessante do Brasil. O Brasil é o país que tem a maior diversidade de energias, de tipos de energias. Quer ver o exemplo? 40% hoje da eletricidade que nós estamos consumindo no Ceará é de usina eólica. Sabiam disso? É o futuro. É usina eólica, é usina solar. Vocês vão ver, daqui a 10 anos, a usina solar vai liderar. Por quê? Porque é uma energia que você pode ter no Nordeste brasileiro, em todo canto. Tá certo? E os investimentos estão acontecendo a mil. Não há crise nas energias renováveis. É o setor que mais cresce no Brasil. Né? Então, nós temos que investir mais, não em combustíveis fósseis, não em derivados de combustíveis fósseis. Claro que eles têm sua importância ainda, não podemos descartar, até porque nós não podemos viver apenas com energias renováveis. Mas o futuro são as energias renováveis. Pessoal, adorei estar com vocês, queria estar mais, mas o tempo não deixa. Um abraço.